Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista, comigo, Cláudio Dantas, hoje dia 26 de maio, terça-feira, dia da Operação Placebo, operação que tem como alvo principal o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e a sua esposa, a Helena Witzel, advogada. Olha, gente, já é a terceira operação da PF no Rio de Janeiro este ano. A primeira foi a Operação Mercadores do Caos, que investiga a venda de respiradores, né, respiradores com problemas, respiradores superfaturados, para a questão da Covid-19. Esta operação Mercadores do Caos, inclusive nós temos um link dela com a operação lá no Pará também, por conta dessa venda aí de respiradores, né, de contratos de respiradores. Vocês que me acompanham estão sabendo disso, né, até porque publiquei sobre a prisão, depoimento envolvendo Helder Barbalho e sobre essa conexão desses contratos, dos fornecedores desses contratos de respiradores do Pará com o Rio de Janeiro. Mas teve outra operação também, a Operação Favorito, umas 2 semanas atrás, que mirou o empresário Mário Peixoto, empresário que tem contratos, ele é um dos grandes fornecedores do estado do Rio, de diversos tipos de serviço. Isso desde o governo Cabral, Pezão e agora o governo Witzel. Sendo que o Mário Peixoto parece que se aproximou aí do Witzel já na campanha. Tanto é que o Romário falou dele, questionou o Witzel nos debates. O Eduardo Paes fez isso, né? Então todo mundo sabia aí da presença dessa eminência parda que era a presença do empresário, desse empresário no governo já desde o seu início. Bom, então tivemos aí 2 operações. Na primeira, no Mercadores do Caos, foi preso o subsecretário, ex-subsecretário de Saúde, Gabriel Neves, que depois, na semana passada, e entregou uma série de outras informações que, vamos dizer assim, consolidam, né, esses esquemas aí dentro da estrutura do governo. Também tivemos, na Operação Favorito, alguns outros indícios, 2 deles mais fortes em relação ao Witzel, né? Menção dele num diálogo entre o ex-prefeito de Nova Iguaçu, Felipe Bournier, e um dos empresários ligados ao esquema do Mário Peixoto, em que eles mencionam o Witzel como se o Witzel estivesse ciente, né, de algumas dessas operações. A gente sabe que nem sempre, né, quando a pessoa é mencionada, ela está ciente. Pode ser apenas aí o cara vendendo, né, uma influência, vendendo uma fumaça que ele não, né, para tentar convencer, mas sem realmente ter interferência. Mas isso ganha outros contornos quando, na própria Operação Favorito, a PF recolheu em uma das empresas ligadas ao esquema do Mário Peixoto um contrato de prestação de serviços advocatícios desta empresa com o escritório da primeira-dama, o escritório de advocacia da primeira-dama, da Helena. É um contrato de baixo valor, de R$15 mil mensais. Eu digo baixo valor para os padrões, né, do escritório de advocacia. É um contrato que antecede toda essa história da Covid, é bom que se diga, é um contrato de agosto do ano passado, e que tem até neste contrato uma cláusula ali que diz, olha, nenhum serviço será prestado em relação ao governo, a contratos que tenham a ver com o governo do estado. Bom, mas é um contrato, né? Você pode muito bem dizer uma coisa e fazer outra na prática. Aí quem é que vai provar? Vai ser aí a investigação do Ministério Público, vai ter de provar se foram prestados esse serviço. Obviamente que a Helena, a advogada, a primeira-dama, vai se defender, vai apresentar também, vai poder se explicar, poder provar se prestou ou não os serviços, né? Porque se ela tiver prestado serviço, aí fica mais frágil a tese, né, do Ministério Público. Hoje eu falei até mais cedo com o próprio advogado do governador, que me disse que achou muito estranho justamente que o Ministério Público tenha feito essa vinculação de um contrato que não tem nada a ver com as compras emergenciais atuais, né, com a situação em si. Quer dizer, você tem essa operação, ela está mirando, a operação de hoje ela está mirando os contratos com o Instituto Iabas, que vocês também já conhecem, eu expliquei no site, publiquei várias matérias, instituto ali que fechou contratos de quase mais de 850 milhões, né, quase 850 milhões de reais para a instalação de hospitais de campanha no estado. É claro que chamou atenção, a gente já
pesquisou, já investigou sobre o Iabas inclusive já foi enquadrado pelo Tribunal de Contas do Estado, foi enquadrado pelo Ministério Público, tem problemas, já foi até desabilitado de contratar com o poder público, depois foi recontratado, foi reabilitado, e estava desde o início do governo já contratado pelo governo para gestão de hospitais, né? É uma OS, esse Iabas é uma OS, uma organização social, que então faz essa gestão de hospitais. Não só no Rio, tá? Em São Paulo também, no governo do Dória também. Isso tudo a gente publicamos no Antagonista, publicamos na Cruzoé, e é lógico, né? A gente já sabia que tinha um passado ali cheio de problemas, mesmo assim esses contratos estavam em vigor. Com a questão da Covid, da pandemia, dos contratos emergenciais, da calamidade pública, o que aconteceu? Eles espalharam isso. E aí, olha, tem muita irregularidade, muita coisa que precisa ser realmente apurada. Não só o possível superfaturamento, né, desses hospitais de campanha, mas também vários outros serviços que são incluídos ali. Tem até paisagismo, mais 20 milhões de paisagismo para um hospital de campanha, quer dizer, não faz o menor sentido, né? Tem vários outros serviços menores pendurados, mas tudo assim na base dos milhões. Então, quando a gente coloca, parece pouca coisa, mas não estou falando de 850 mil reais, estou falando de 850 milhões de reais. Então, a gente está indo para a casa do bi, pessoal sempre com o olho grande, né, nos contratos, no dinheiro público. O fato aqui é o seguinte, está bem claro que tem rolo, né? Está muito claro que tem rolo, como tem rolo também na questão dos respiradores. O elo aqui é que importa, é aonde se encontra, né, essa estrutura, né, com a ciência do próprio governador desse processo. O Ministério Público Federal, a PGR, que na verdade recebeu informações do Ministério Público Estadual, recolheu, o STJ distribuiu isso, está na relatoria do ministro Benedito Gonçalves, tá? A relatoria do ministro Benedito Gonçalves, ele, inclusive, nós temos aí pelo menos 3, isso é uma informação que eu apurei com exclusividade, nós temos pelo menos 3 investigações contra o Wilson Witzel no STJ. Uma é mais fraca, outras 2 são bem fortes. Então, a gente vai ter ainda outros desdobramentos. O fato é o seguinte, o que interessa nessa investigação? Provar o vínculo, né, a ciência do governador e a participação do governador e da sua esposa neste esquema de corrupção, que inclusive estão envolvidos aí secretários e empresários. A operação de hoje visou justamente isso, a busca de documentos, busca de contratos, quebra de sigilo, vai ter quebra de sigilo bancário, fiscal, o ministro autorizou, apreensão de celular, de notebook, vai ter quebra disso tudo. E aí me chamou a atenção, eu conversei com o advogado do governador, me chamou a atenção o seguinte, eu questionei ele assim, olha, vocês vão recorrer dessa decisão, né, porque se trata de quebra de sigilo de telefone de advogado. A gente sabe que a questão do Adélio está parada no Supremo até hoje, né? Então é sempre um problema, né? A OAB normalmente é acionada e tem toda a questão do sigilo profissional dos advogados e tal, mas o advogado do governador disse o seguinte, não, tanto o governador como a primeira-dama estão tranquilos em relação a isso, não vamos recorrer, pode quebrar, pode abrir tudo, laptop, celular, conta bancária, fiscal, tudo que não vai encontrar nada. Então, esta é a posição bastante firme aí. Pode ser só uma jogada política, mas o fato é que esta é a posição hoje. É diferente de quem sai recorrendo para tentar impedir e travar a investigação. Não, eles querem mesmo que seja investigado e que seja apurado. Então, o que a gente tem hoje são 2 elementos, esse contrato que eu falei, prestação ali de serviço de 15 mil reais por mês, um contrato de agosto de 2019. Não tem relação com a Covid, pode ter relação com uma das empresas, né? Talvez nesse outro esquema maior, mas o fato é que chama atenção o valor, né? Não estamos falando aqui de 15 milhões, nem de 150 mil, nem de 1,5 milhão, nós estamos falando de apenas 15 mil reais. Então, é preciso realmente ter critério, né, na avaliação dessas provas aí. O advogado, então, inclusive, disse que não apreenderam nada, mas o fato é que uma coisa é você provar a participação do agente público ali, né? Então, vamos acompanhar, estamos acompanhando
o par e passo aí dessa investigação para que vocês compreendam realmente o que tem de objetivo e o que é que não tem. Até porque essa investigação está sendo, obviamente, essa operação está sendo politizada mais uma vez, e não é, a gente já está acostumado com esse, é o novo normal, né? Politizam até a Covid, politizam o remédio, politizam a ciência, não vai politizar uma operação da PF? Claro que vai politizar. Então, a gente tem que ter realmente fazer esse esforço de enxergar para além dessa politização. O Wilson Witzel é o inimigo político do Bolsonaro, isso é claro, é de conhecimento público. O Witzel, o governo do Witzel tem rolo, sim, está claro, isso também é de conhecimento público, como eu disse, é a terceira operação da Polícia Federal. E é claro, aí fica um jogando para cima do outro. Então o Witzel já reagiu, disse que está sendo que o Bolsonaro colocou a PF para perseguir, né, os seus inimigos. Ele, inclusive, o Dória aproveitou, também reclamou, disseram que vazaram a operação antes, aí aquela menina, a Zambelli, deputada Zambelli, teria antecipado que haveria investigação, que haveria operação, porque ela deu uma entrevista ontem para a Rádio Gaúcha comentando que viriam operações do Covidão, mas isso, assim, eu até assisti a entrevista dela, vi o que ela disse, e de fato não há nada que indique que ela soubesse de qualquer coisa que não fosse já de domínio público. Nós aqui, vocês que acompanham o nosso trabalho, já sabiam que tinha investigação, já sabiam que tinham ocorrido 2 outras operações e que era meio óbvio que viessem novas operações do Covidão. Eu até comentei ontem no Gabinete de Crise em relação a outros casos, a outros estados. Como a gente já sabe que provavelmente virá do Pará e como provavelmente acontecerá em São Paulo também, né? Então, assim, isso aí é uma outra coisa que realmente também eu acho que estão politizando, estão usando aí para essa briga política. Então, gente, vamos tentar olhar além. O Witzel também já falou do Flávio, que o Flávio tinha que estar preso, o Flávio já respondeu, enfim, politizaram tudo. É interessante também para o Witzel essa politização, porque ele consegue fazer a sua defesa política, só que eu estou interessado na defesa técnica. Hoje, nas condições do inquérito, o que se tem de elementos são esses 2 elementos que eu mencionei para vocês e que precisam ser esclarecidos tanto pela primeira-dama como pelo próprio governador. Esse contrato, né, ainda que de valor baixo, ainda que não tenha vínculo direto com a Covid e tal, precisa ser esclarecido, precisa ser provada a prestação de serviço desse contrato. E aí sim, se for isso mesmo, aí fica mais difícil, fica precária, né, a acusação do Ministério Público. É importante que se diga também o seguinte, apesar de toda esse AUE, Polícia Federal, etc., essa investigação está sendo tocada essencialmente pelo Ministério Público, pela PGR, pela subprocuradora Lindora Araújo, que é uma subprocuradora séria, né? A gente tem ela como uma pessoa séria, uma profissional séria, inclusive não vaza nada, não sai nada, então não tem nada a ver aí a PF, na verdade, aí só teve o papel de cumprimento de mandado de busca e apreensão hoje, tá? E lembrando que boa parte dessa investigação, a origem dessa investigação está em investigações do próprio Ministério Público Estadual, Polícia Civil e afins, e também de denúncias de deputados que fazem a fiscalização, deputados estaduais que também denunciaram, nós aqui já entrevistamos alguns, também já publicamos essas denúncias. É isso? Que mais? Bom, então, quem são os investigados? Quem são os alvos da operação? Além do Witzel, a Helena, sua esposa, né? O Edmar Santos, Gabriel Neves, subsecretário de Saúde, os empresários, então, Fernando José de Oliveira Fernandes, Cláudio Alves França, Luiz Cláudio Costa Duarte, que são do Iabas, tá? Inclusive o advogado, eu mostrei que o advogado do Iabas é o Roberto Bertoldo, que é aquele advogado conhecido do Paraná, ficou famoso por grampear o Sérgio Moro. Isso também eu publiquei semanas atrás aqui no Antagonista. Aqui não tem esse negócio de passar pano para político, não. É porrada em todo mundo. O que tiver de errado é porrada. Então, se tiver rolo, vai ser exposto. O rolo será exposto. Inclusive, essa operação terá, obviamente, desdobramentos por razões óbvias, né? Fizeram, então, essa busca e apreensão lá no escritório também da Helena, tá aqui. E, segundo a defesa, não encontraram nada. A gente vai continuar acompanhando.
que mais eu digo para vocês? Bom, o Ministério Público, quando o Benedito, na verdade, o Benedito Gonçalves, quando tomou a decisão dele, se baseou no pedido do Ministério Público, que disse o seguinte, que há sim indício a participação ativa do governador do estado quanto ao conhecimento e ao comando das contratações realizadas com as empresas ora investigadas. Mesmo sem ter assinado diretamente os documentos, vez que sempre divulgou todas as medidas em sua conta do Twitter, né? O fato é que ele é o governador. Bom, isso a gente sabe, ele é o governador e autorizou sim, delegou as responsabilidades, existe uma estrutura hierárquica que é própria do Estado, tá? Agora, se tem rolo na ponta, se ele está ciente disso, se ele participa desse rolo, é muito fácil, gente. Mesmo que, considerando que o Witzel é ex-juiz federal, né? Tem a esposa advogada, considerando que ele tenha sumido com tudo, tenha, vamos dizer assim, feito de um jeito limpo, que não deixe rastro nenhum, sempre haverá a possibilidade de que um dos integrantes desse esquema faça um acordo de delação e entregue o governador. Se tiver, vai entregar, tá? Então, é simples, né? É líquido e certo. Então, é isso que mais eu digo para vocês, eu destaco para vocês. Bom, falei, né, sobre a quebra de sigilo celular, banco bancário, fiscal, telefônico, tudo. Nós já tínhamos mencionado alguns desses diálogos na outra operação. Mencionei a defesa. E que mais eu destaco para vocês? É isso. Bom, aí tem a menção a outros secretários, né? O secretário de Desenvolvimento, Lucas Tristão, que sempre foi um nome, né, que a gente olhou aqui com ressalva, né? E é isso. Vamos acompanhar os desdobramentos. Bom, pauta política. Hoje o Bolsonaro assinou aqui uma medida provisória dando aumento aos policiais e bombeiros do Distrito Federal, do Amapá, de Roraima e Rondônia. Usaram ali a disposição dos recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal e dos ex-territórios, né? Então, assim, é uma bula aquele esquema, aquele acerto do fechamento ali do pacote de ajuda aos estados, porque está concedendo o aumento. Então, provavelmente eles vão fazer esse tipo de coisa, vão estar abrindo brecha aqui, brecha ali. Eu avisei que na esquina, né? Falei, estão muito tranquilos fazendo acordo, ali na frente já tem um acerto. Então, tá aqui o acerto, ou pelo menos o início do acerto. O que mais eu destaco para vocês? O próprio Mário Peixoto, a defesa, negou qualquer relação com o governador, mas isso aí, enfim, posição da defesa. E o Ministério Público também disse aqui, só que eu tinha deixado separado aqui, olha, dizendo que as provas colhidas demonstram um vínculo bastante estreito e suspeito entre a primeira-dama do Estado e as empresas de interesse de Mário Peixoto, especialmente esta, que é a DEPAD, Serviços Diagnósticos, que é justamente a empresa que tem esse contrato com o escritório de advocacia da primeira-dama. É sempre assim, né? O governador, a esposa advogada, o escritório de advocacia. Espero que não se repita o que aconteceu no governo Cabral, né? Esse esquema tão fabuloso do ponto de vista do crime. O que mais eu destaco para vocês? Bom, vamos lá. Covid. Vamos aos números. Nós tivemos aqui, só para que vocês saibam, o Brasil registrou 1.039 mortes nas últimas 24 horas. Considerando que hoje, terça-feira, é o dia do pico, que soma ali as subnotificações sábado, domingo e segunda, nós amanhã provavelmente vamos descer aí, ficar abaixo de 1.000. Ainda é muito, mas pode ser uma boa notícia, vamos acompanhar, né? Ao todo nós temos aí
24.512 pessoas que morreram pela Covid dos registros que estão disponíveis. O Ministério da Saúde também atualizou para 391.222 casos de Covid, né? Ao todo aí quase 400 mil casos de Covid. Situação nos Estados Unidos, muito pior. Os Estados Unidos superaram hoje a marca de 100 mil mortes pela Covid. 100 mil mortes pela Covid. Para vocês terem uma ideia, no mundo são 350 mil mortes. E só os Estados Unidos são responsáveis aí por 100 mil. Aqui no Brasil, o governo anunciou hoje a contratação de mais 5.158 profissionais de saúde, contratos de até 6 meses, justamente para dar esse apoio, né, nas atividades de combate, de enfrentamento à pandemia, iniciativa importante. E o Brasil, segundo o modelo usado pela Universidade de Washington, modelo usado pela Casa Branca, inclusive para projeção de mortes, a Casa Branca projeta 125 mil mortes no Brasil até agosto. Eu espero que isso esteja errado, porque realmente é fora do comum. O que mais eu registro aqui para vocês? Bom, o Ministério Público Federal abriu inquérito sobre direcionamento de verba publicitária do governo do Bolsonaro, envolvendo aí o Fábio Weingarten, né, da SECOM. O Alexandre Moraes, deu 5 dias para que o Abraham Weintraub, Ministério da Educação, preste depoimento à PF pela ofensa aos ministros no âmbito daquela reunião ministerial. E também o Weintraub vai ter de prestar esclarecimentos à Comissão de Ética Pública da Presidência da República em função dessas mesmas declarações. Então, esta é a situação, esse é o noticiário aí mais, né, destacado do dia, muita notícia no nosso site. Se você perdeu alguma, vai lá, dá uma olhadinha, ou vai no meu Twitter, o @ClaudeoEDantas, você clica ali para seguir, que aí você recebe notificação de notícia, né, ao longo do dia, aquilo que importa, você já olha ali, já vê o highlight, vê se te interessa, já entra e acessa a nossa notícia no Antagonista. Eu agradeço sempre a audiência de vocês, não deixem de curtir e compartilhar esse vídeo, e a gente se vê amanhã no Gabinete de Crise. Tchau!